dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, FM 96,3, você que está conosco também pela 103,3 e você que já está conosco no YouTube da Rede Cristã e no Facebook da Rede Cristã. Estamos de volta com o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Doutor Edinásio, bom dia. E me permita, doutor Edinásio, porque o público nosso é basicamente um só, né? Tipo assim, quem escuta e acompanha a Rede Cristã lhe assiste, lhe ouve, quem lhe ouve, lhe assiste, também acompanha algumas pessoas a nossa programação, né? Abrir um parêntese aqui para me desculpar com os meus ouvintes internautas, que eu não tive condições de fazer o Acorda Bênção hoje de madrugada, nem o gabinete pastoral, por questões de saúde. Mas, graças a Deus, podendo estar aqui com o senhor hoje, é uma alegria para mim, porque esse programa também tem sido ajudador nas minhas emoções, que sem querer demonstrar fraqueza, mas também temos sido vitimados por algumas delas, das quais o senhor sabe, e a gente tenta ser mais assim privado possível dessa situação, até porque tem pessoas que não entendem. Tem gente que acha o senhor um Superman, doutor Ednásio, né? Eu tenho falado aqui, pastor Mário, que a grande questão da clínica médica é que ele trata o outro como ele não fosse parte integrante. Uhum. Ontem eu vi o Dr. Saulo Albuquerque, médico amigo, internado lá no Hospital Esperança. E aí eu fiquei dizendo, olha, tá vendo? Médico adoece também, né? Sim. Médico adoece. Então, nós fazemos parte disso, pastor Mário. Tanto eu como o senhor, fazemos parte desse mundo, vivendo nesse mundo. Estamos vulneráveis a tudo que ocorre no mundo material e no mundo imaterial, no mundo espiritual. Por isso que é importante essa parceria com o pastor, o teólogo, numa programação, porque tem tudo a ver, né? A psicanálise e a teologia e a fé. Então, esse trio dá um pouco de substância, né? De vitamina, né? À população. Então, eu acho importante essa parceria da gente. Ontem eu fiz uma escola bíblica e em um dos comentários tinha lá, o senhor está quase um psicanalista. Eu até disse, eu chego lá um dia. Olha aí, olha aí. Aquela Falei, né? modéstia à parte, a escola bíblica foi muito massa ontem, né? E assim, eu também fiz essa remetido, né, as pessoas que estão com algum problema nessa ordem aí mental, para vocês, profissionais da área, que tem cunho científico, enfim, especialização, né, para tratar de quem tem essa patologia. E importante o senhor falar, né, porque nem tudo é clínico, nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual. Existe essa possibilidade, né, tríplice ou quadruplicada, sei lá, multiplicada de circunstâncias, né? Pois é, por isso que hoje eu falei pela manhã com o pastor, que quer ser psicanalista. O pastor, eu falei logo cedo com ele. Então, eu estou abrindo aqui, você, pastor, que quer fazer psicanálise, acho importante para você. Não busque qualquer sociedade para fazer psicanálise. Busque alguém que realmente saiba, né? Um grupo que saiba. Um grupo de referência, né? Notáveis. Então, não adianta fazer psicanálise, você vai virar um cara que tem noções, né? Então, a gente tem aqui aberto um curso de psicanálise, começa no mês que vem. E você, se quiser fazer psicanálise, vai ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe notáveis. Essa equipe não mora em Pernambuco, só eu. Ou os outros moram em São Paulo e Brasília, não porque moram em São Paulo e Brasília, porque são pós-doutores da área. Então, além de ter uma experiência internacional, eles têm. Então, se você quer fazer psicanálise, a hora é essa. Eles não, o senhor também, eles só não, né? O senhor também tem, o senhor tem dado atendimento psicanalítico internacional, né? O senhor tem. E se você quer fazer, você vai ajudar a sua igreja, vai ajudar a sua comunidade, vai ajudar a população. Porque nós estamos vivendo um momento muito ruim na humanidade. Quem conhece história, eu não sou historiador, mas fiz história, né? E fui professor de história, então quem sabe da história sabe que esse momento é um momento complicado, um momento que muitas patologias estão surgindo e a gente nem imaginou, né? Nunca pensou. Tá, e estão aí. E uma das coisas que eu tenho falado com governantes,
Já falei até com o governador sobre isso. Prevenção. Uhum. A gente pode prevenir muitas doenças. Pastor Amado, eu estava vendo hoje, o senhor pode pesquisar no Google, se quiser pesquisar, hoje uma revista internacional, uma revista importante, uma revista, ela fala sobre as prevenções do Alzheimer e as prevenções do mal de Parkinson. Tudo aquilo que eu falo aqui no programa. Então, o que é que essa revista fala através dos neurologistas? Ela fala o seguinte, ela diz os cuidados que devemos ter para não cair nessa armadilha que o destino muitas vezes nos coloca, a forma de vida. Então, a gente tem falado aqui que se você não quer pegar essas doenças, em primeiro lugar, a ansiedade, vamos falar hoje, é uma das causas, né? Ansiedade, o estresse. Então, é necessário mudar de vida. O padrão que você vive está errado. Então, se você usa a mão direita, usar a mão esquerda, escovar os dedos com a mão esquerda, mudar de caminho, fazer exercícios, comer banana, isso eu falo aqui o tempo inteiro. Então, tudo que ele fala lá, a gente já falou aqui no programa. Então, as pessoas de repente estão com mal de Parkinson, com Alzheimer, porque não houve a prevenção. Nunca é tarde para prevenir. Então, agora a hora é essa. Aprender uma nova língua, dançar, rir. Olha, escuta o que eu vou dizer agora. Escuta aí. Presta atenção. As pessoas que vivem o tempo inteiro com o celular na mão, que vivem o tempo inteiro nas redes sociais, de manhã, tarde e noite, é um forte candidato a Parkinson e Alzheimer. Um forte candidato. Se você vive, meus pêsames, você está na fila para Alzheimer e para Parkinson. É necessário voltar à vida antiga. Aquela conversa de tamborete na frente de casa, bota as cadeiras, começa a conversar. Isso. A socialização é importante. Não basta telefonar, basta chegar junto do outro, tocar, abraçar, sentir o outro, conversar. Eu tenho colocado nas minhas redes sociais coisas interessantes, intrigantes. Tenho falado sobre isso. Eu falei ontem no vídeo que eu postei. O que eu falei no vídeo que eu postei ontem? Antigamente, as pessoas iam ao banheiro e levavam um jornal, uma revista, e defecavam naturalmente. Hoje em dia, você passa na porta do banheiro e você escuta um barulho. As pessoas empurrando. Olha, o amigo é uma benção, viu? Quando começa o programa, essa marcação cerrada, né? Começa a ligar pro Skype. Coisas mal assombradas. Um amigo mal assombrado. Vamos lá. Deve ser. Aí o pessoal está empurrando barro. O segundo momento que vai ocorrer o desajuste é a questão da dormida. Você dormia antigamente e acordava com o cantar do galo, com o canto dos passarinhos. Hoje é o despertador que te acorda. Do celular. Ora, então, tudo isso, gente, vai tirar você da sua rota biológica. Há uma invasão na sua psique e na questão somática. E aí você quer o quê? Por isso que é esse desajuste todo que ocorre. Além do mais, é o seguinte, hoje pouca gente fala. Ora, se eu penso muito e falo pouco, eu estou retendo alguma coisa, ou não. Então, você hoje está, mandando mensagem no lugar de falar, mandando mensagem, ou mandando um áudio vazio para o outro. Em primeiro lugar, a gente não escreve com a mão, escreve com o cérebro. Pouca gente escreve hoje, está digitando. Então, tudo isso cria um impacto nas pessoas. Por isso que as pessoas adoecem. Não importa o nível cultural, não importa o nível social, porque o Parkinson e o Alzheimer tem matado muitas pessoas e tem alcançado muitas pessoas. Diferente classe social. Você vê políticos milionários, pobres, sofrendo desse mal. Então, por quê? É o formato de vida, é o jeito de viver. É você escolher um lugar e adotar. Eu adotei agora dormir do lado da cama. Eu durmo do lado da cama. Olha lá em casa, a gente muda da posição da cama toda semana. A gente está mudando. Estamos mudando o formato da sala todas as vezes. Eu sento num lado para tomar café, depois sento do outro.
pesquisas realizadas apontam que as pessoas que vão tomar café ou chá ou comer, ela leva a boca X vezes a boca hoje e amanhã X vezes. Tudo igual, muda pouco. Ou seja, estamos robotizados. Se estamos robotizados, estamos deixando de ser gente. Então, a vida é muito simples. Quem complica somos nós mesmos. E aí, corremos para o médico: doutor, me acuda, doutor, estou com problema, doutor. Passa um remedinho para mim. Passa um remedinho para mim. Esse é o ser humano de hoje. Independente de se é rico, se é pobre, se é ignorante ou não. Então é isso que eu queria trazer para você hoje. Vamos para o tema, pastor Mário. Vamos para o tema, doutor Ednardo. O tema de hoje, como sempre, muito interessante, né? A ansiedade de um furacão que afeta a humanidade. E por que a ansiedade é um furacão que afeta a humanidade? Exatamente por tudo isso que eu falei anteriormente. Então, no programa anterior, que nós não terminamos, eu comecei a falar sobre ansiedade, né? O que é ansiedade, né? O que está em jogo na ansiedade? A ansiedade ela é multifacetada, né? Multifacetada. Ela tem vários ângulos, né? Ela tem várias manifestações. Então, essas diversas manifestações, ela se manifesta através de duas faces. E eu falei aqui sobre essas duas faces, né? Essas reações que a ansiedade dá, né? E ela tem duas faces, que é a somática e a psicossomática. Eu falei aqui no programa anterior sobre isso. Vou falar pouco aqui, porque eu já falei que quer escutar isso, vai lá no YouTube e assiste o programa. Então, entre as questões somáticas, vão aparecer aí algumas dores que mudam de local. Eu falei aqui. Então, tem gente que tem uma dor na perna, nas costas e depois na cabeça. Depois está um lado da cabeça aqui, está doendo aqui. Depois está doendo do lado frontal. Depois está doendo atrás da cabeça. Então, a dor de cabeça anda também. Então, tem algo aí que não talvez seja fake. Então, dores que se deslocam, né? Náuseas, coração acelerado, engasgado, sempre prendendo a respiração desaparece, pavor, perigo. Então, são as questões somáticas que surgem durante a ansiedade. E também as questões psíquicas que surgem, são pensamentos do mal, né? Pensamentos ruins que perturbam a vida da pessoa o tempo inteiro, negativista o tempo inteiro. As pessoas não se concentram, perdem a concentração, ficam o tempo inteiro, muito tempo, com esses sintomas. Então, os psíquicos e os somáticos podem atrapalhar a vida da pessoa. Traz a essa pessoa um transtorno. Pessoas que, de repente, começam a suar bastante, pessoas que têm muito sono ou pouco sono, pessoas que mudam de atitude, pessoas que têm muita fome ou pouca fome. Então, essa ansiedade pode desencadear por vários motivos. Quais são os motivos que levam a pessoa a ficar ansioso? Vou falar aqui hoje também do ponto de vista filosófico. O que é que a clínica filosófica fala da ansiedade? Nós, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, até os funcionalistas, podem tratar a ansiedade como questão patológica, como doença. Mas a clínica filosófica diz que isso não é doença. Então, vamos ver exatamente a opinião dos analistas, dos psiquiatras, dos psicólogos e também dos filósofos, da clínica filosófica sobre isso. Já que a ansiedade é uma coisa natural, né? É natural. Agora, o excesso da ansiedade, né? Dá muita ânsia, né? É que traz assim, um certo desconforto para as pessoas e se torna um transtorno. Então, quando isso passa a ser transtorno, a coisa está complicada. Então, a ansiedade, ora são fatores mais nítidos
e a pessoa passa por uma situação adversa, por um sequestro. Então, às vezes, as pessoas, exemplo, vamos supor que os motivos da ansiedade a pessoa teve um sequestro, teve um assalto, teve um acidente de carro, virou o carro. Então, a pessoa muda de comportamento. Isso pode ser um dos motivos da ansiedade, mas pode também vir do nada, vir silenciosamente. De repente, eu estava tão bem, eu escuto muito isso no consultório, eu estava tão bem, mas de repente aconteceu um fator que me deixou assim. Foi de repente, eu fui dormir e acordei assim. Isso é uma queixa que o ansioso manifesta e diz, e grita e berra e fala para a gente. Então, ansiedade não é o medo, né? Não é só o medo. Por quê? Porque, veja só, quando a gente está ansioso, quando a gente está perturbado, está transtornado, o ansioso ele começa a ter medo, pavor. É o pavor de quê? O coração acelera, né? Acelerado, fica nervoso, perturbado, os olhos arregalados às vezes, e não sabe por quê. O motivo disso. Por que você está assim? Eu não sei. Você já ouviu isso? Acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Pessimismo. Vai acontecer algo comigo. Pode acontecer algo comigo. Olha, eu estou sentindo que vai acontecer algo comigo. Muita gente já ouviu isso. Estou sentindo que vai acontecer isso comigo. Então, é um medo, a ansiedade é uma coisa que se esfumaça. Né? É um medo que a pessoa não sabe de que é que tem medo. Então, a pessoa tem medo, mas não sabe de quê. Tem medo de quê, fulano? Eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, o que existe são milhares de sintomas que as pessoas sentem e não sabem por que está sentindo. Então, diferente da fobia, falei no programa anterior, a fobia é de um objeto específico. Já a ansiedade não dá uma ideia de que há um objeto específico. O analista ele vai descobrir com um objeto específico. O que eu quero dizer aqui é que o queixoso, o doente, a pessoa que fala, que reclama, que diz que está sentindo, ela não sabe o que é. Ela sabe que tem algo que ela não consegue perceber. Mas o analista vai perceber. O analista vai perceber o que é que está acontecendo com ela. Por que ela está daquele jeito. Então, os ansiosos se colocam como objeto numa situação que se aprisiona. Então, aí vai exibir angústia. O ansioso ele se sente prisioneiro de si mesmo. Então, na ansiedade, o objeto se esfumaça. Você não sabe o que é. Você fica perdido. Você fica apavorado. E aí surge aquela angústia, né? Aquela angústia em que as questões somáticas vão surgindo e o coração acelera e vem sensação de desmaio, as pessoas ficam catatônicas, há tremores, é muita coisa, né? Logicamente que nem toda ansiedade vai ter isso, mas existem várias formas dessa ansiedade se manifestar. E aí, com essa crise, né? Essa crise que eu falo aqui, eu falei em programas anteriores, a crise do desejo, né? O que é que está por trás dessa ansiedade, né? Qual foi o objeto desejado que eu fui reprimido, que eu fui cortado, né? Que eu quero. Então, essa ansiedade, ela pode se manifestar por uma procura, por uma busca por um objeto. Ela pode se manifestar. Existe uma ansiedade que nós chamamos de sociedade normais, que é aquela ansiedade que eu vou me casar, estou ansioso, né? Eu vou me formar, eu estava esperando tanto tempo por essas férias, né? A gente dá ansiedade para ter férias. Eu estava esperando muito tempo para viajar, eu estava esperando muito tempo para fazer a graduação, né? Para fazer o Enem, o vestibular. Então, tudo isso traz um momento de ansiedade. Embora que nesses momentos, às vezes, a ansiedade extrapola, né? Extrapola da normalidade. Isso também ocorre.
Então, como eu falei, na ansiedade o objeto se esfumaça, você não sabe por que está ansioso. No caso, em tela, no caso que eu falei agora, que eu sei por que estou ansioso, eu sei porque eu vou casar, estou nervoso, estou ansioso, isso não é normal. Podemos chamar isso na ordem da normalidade. Então, o ansioso é expectativa demais, é ânsia demais, é ansiedade. Então, ele espera aquilo que vai acontecer e não sabe se vai acontecer. Então, e aí, como falamos, vem essa angústia que derruba a pessoa. A ansiedade o cara ansioso está sempre preocupado. Está sempre preocupado. Está sempre pensativo. Observe que no momento de ansiedade, as pessoas estão imaginando coisas, vão dormir imaginando, vão dormir pensando naquele objeto, naquele problema, naquela falta, né? Na busca por aquilo, na busca por pagar alguma coisa. Então, e aí, essa ansiedade, esses pensamentos, essa questão desses pensamentos, mal pensamentos, vai adoecer o cidadão. O cidadão começa a ter sintomas. As pessoas começam a sentir alguma coisa e achar que quem está doente é o órgão, né? É o coração, é o intestino, começa a ter diarreia, né? Começa a surgir, como fala no passado, pataca na pele, né? A pele começa a se manifestar, né? Alergias, né? Alergias, tudo isso. Muitas vezes você vai para o dermatologista e é uma questão de ansiedade. Né? Não é uma questão só patológica, né? Houve uma manifestação no corpo, mas aquilo tem origem. A origem foi ansiedade. Então, as pessoas têm assim, vários tipos de angústia, né? Que traz um desconforto, são sensações de dores de garganta. Quantas pessoas têm dores de garganta e até vai ao otorrino, não tem nada? Vai ao otorrino, não tem nada. Dor na perna, dores nos pulmões. Então, são problemas que as pessoas buscam resolver como fosse algo patológico, né? E não é. Às vezes são fakes do cérebro humano. Então, o tratamento da ansiedade e a relação do sujeito com o desejo, com o objeto de desejo. Por quê? Porque o que existe aí é uma redução da captura do desejo. Então, quando existe essa redução da captura do desejo, aí surge aí esse desconforto que nós estamos falando aí. Então, essa redução da captura do desejo, ela vem do ego. Qual o grande problema que nós estamos falando aqui? Somos nós, eu, você, o ego, o nosso ego, o gerenciador de tudo, que vai se relacionar com as impossibilidades e com o desejo. Todos nós. Os desejos não são possíveis. E quando são possíveis, o tempo da realização desse desejo, aí o bicho pega. Olha, o ser humano tem desejo. Desde quando nasce, né? A criancinha já se liga no leite materno. Então, ela deseja o leite materno por uma necessidade de sobrevivência. E quando esse leite demora a chegar, existe o estresse, existe aí a ansiedade. Eu tenho falado aqui nos meus seminários que uma das grandes causas que eu acho, no meu entendimento, da ansiedade está lá atrás. Está lá quando a criança nasce. Quando essa mãe demora a abastecer o tanque é uma brincadeira, abastecer a criança. Então essa mãe demora porque ela está, não por culpa, essa mãe está se lavando, está fazendo uma atividade, o filho gritou, ela não viu, ouviu, mas teve a distância para chegar lá e aquela criança ficou estressada e ansiosa. E aí daí em diante surge aí um grande edifício da ansiedade. Agora, essa ansiedade não significa isso é uma sentença. Vai depender da forma como essa criança vai viver durante todo o tempo. Então,
Tem muita gente aí, eu não quero aqui, que usa alguns chás para reduzir essa ansiedade. Eu tenho aqui falado, e você pode também ver na internet, olha, gente, internet cabe tudo, né? Internet cabe qualquer coisa boa e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. Então, muita gente tem no YouTube, tem de ser para onde buscar, ouvir e ver o que é dito aí. Mas nem tudo é saudável, nem tudo é saudável. Hoje existem promessas para tudo. Eu vejo gente aí que eu confiava plenamente e falando besteira aí, que vai resolver, que não sei o quê, e é balela. Então tem que ter muito cuidado, exemplo. Ora, nós estamos num canal seguro, esse canal da Rede Cristã, um canal seguro, porque pastor Amado não vai colocar qualquer delinquente para fazer programa. Então, apesar de cada um de nós ser responsável por aquilo que dizemos, ele tem a obrigação também de observar o que é certo e o que é errado. Existe um controle de qualidade. Tem obrigação. É verdade. Ele tem obrigação também. Né? Então você está no canal seguro. No canal que a ideia aqui não é ganhar dinheiro, e a ideia aqui não é se aparecer, mas sim divulgar conhecimento e fazer com que a população melhore, escutando algo saudável. Isso. Então, o tratamento da angústia, ela passa pela subjetivação do desejo. Escuta o programa de desejo que eu falo. Escuta o programa. E a gente quer resolver tudo com remédio. O que acontece quando eu começo a pensar besteira? Quando eu começo a pensar besteira, eu começo a ter uma questão da emoção para depois do sentimento. Então, as emoções, elas surgem no corpo, com a reação do corpo. Se você quer saber um pouco disso, eu já falei aqui, o erro Descartes, de Antônio Damasio, vai ver que ele fala muito bem sobre isso. É um dos caras aí que manda bem nisso aí. Antônio Damasio é um neurocientista famoso no mundo inteiro, português, mas mora nos Estados Unidos, é um dos percussores da neurociência. Então ele fala muito sobre isso. E eu trago aqui para vocês porque é uma coisa que me chamou muita atenção, as obras de Antônio Damasio. Apesar que ele não manda bem em relação à teologia nem psicanálise, né? Ele trata o cérebro como se fosse uma máquina, como se fosse um motor de um carro. Mas vamos pegar o que é bom dele. Então, nessa manifestação, o corpo, alguns hormônios de neurotransmissores, eles ficam num funcionamento não legal. O cortisol, a tireoide também, a dopamina, a serotonina, tudo isso faz com que se mexa muito com a gente. É como um carro faltasse gasolina, como um carro tivesse óleo baixo, então o carro não desenvolve bem. O motor do carro está baixo, não vai desenvolver bem. Então, por isso você passa nos postos e manda olhar água, olhar óleo, olhar gasolina, né? Como a gasolina desce ruim, desce falhando. Então, é necessário. E por isso que você vai ao psiquiatra, ele vai olhar exatamente esse motor do carro, né? Vai olhar se tem óleo, se não tem isso aqui, está baixo, está baixo. Então, quando você toma um remédio daquele, você está tomando algo que seu corpo produzia e não está produzindo mais. Ou algo que seu corpo está produzindo pouco. Então, ou algo que seu corpo está produzindo muito e ele vai reduzir. E aquele remédio vai reduzir. Para tentar fazer um controle em você. Aquietar você nessa manifestação que você tem. Então, é exatamente isso que eu queria trazer em relação à ansiedade do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, da neurologia e da psicanálise, né? A diferença aí da psicanálise, porque o psicanalista ele vai buscar a origem, né? Se você for psiquiatra, ele não vai querer saber por que você está ansioso, por que você está depressivo. Pois bem, é isso mesmo. Então, você tem aí na Academia do Cérebro uma equipe multidisciplinar que vai ajudar na anamnese para, digamos assim, dar o tiro certo, né?
nessa situação. Tiro não, porque está associado à violência. Senão o YouTube até vai dizer que é incentivo à É violência. bala. Né? Né? Mas trazer a solução certa e adequada para a pessoa certa, né, doutor Inácio? Não, Sim. programa. A nossa preocupação, tanto é que nós estamos sendo contratados por outro estado, né? Para a gente cuidar da saúde da população daquele estado. Porque a ideia é que os hospitais não fiquem tão superlotados como estão. Então, muita gente está no hospital tomando lugar daquilo que precisa. Porque não diria que está com manha, mas está faltando acolhimento e afeto. Quando as pessoas são internadas pelas questões afetivas, então, isso é um tema importante, e eu vou trazer aqui uma grande estudiosa dessa questão do afeto, a doutora Valquíria Pinto, que eu queria trazer ela aqui. Ela não é daqui, é fora de Pernambuco, mas vai estar com a gente, e ela vai falar sobre essa questão dos afetos. É muito importante isso. Bom, o que é que diz a clínica filosófica em relação à ansiedade? Né? Para a clínica filosófica, existem muitas causas para a ansiedade. Ela está relacionada com a defesa do sujeito, ou uma concentração de atitude para algo que possa vir a acontecer. Para algumas correntes da psicologia, é algo natural de lidar com um perigo eminente. Para a filosofia clínica, a ansiedade não é uma doença, não é patológica. Olha lá o que diz a clínica filosófica. O que é que eu faço, gente? Eu pego tudo isso e coloco numa mesa. Quem aqui já catou feijão? Eu já catei já, quando era pequeno. Catava feijão, colocava o feijão assim na mesa e você catava feijão e colocar na panela. Ou debulhar milho verde. Hoje já compra debulhado. Então, eu faço isso, né? Eu pego tudo isso e eu faço um novo prato. Eu cato aqui, cato ali e eu seleciono. Eu passo muito tempo estudando, dia, amanhã, tarde, noite, vindo, assistindo o que é bom, o que é ruim, e eu seleciono para trazer para vocês. Então, até porque eu sei selecionar, né? E muita gente não sabe selecionar. Tudo que entrar ali dentro fica, né? Não há seleção. Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui, em relação à clínica filosófica, né? A diferença da clínica filosófica para a clínica médica, né? A clínica filosófica é uma coisa. Quando eu fui fazer um curso em São Paulo, acho que em Ribeirão Preto, eu encontrei lá algumas pessoas que estavam fazendo filosofia clínica. E eu fiquei interessado, como é que é, velho? Essa história de filosofia clínica, né? E aí eu aprendi lá um pouco de filosofia clínica e fiquei apaixonado por esse tema. Eu acho que é um tema bastante importante, esse tema da filosofia clínica, e eu estou trazendo para vocês aqui o ponto de vista da filosofia clínica. O pastor Amaro conhecia a filosofia clínica? É isso que eu ia perguntar ao senhor, doutor Ednásio, né? Para o senhor falar sobre essa questão da filosofia clínica, porque a filosofia, até onde eu sabia, era só esse campo de reflexão, de ver as coisas de um ponto de vista bem holístico, né? Mas não sabia que havia o funcionamento da filosofia para terapia. Nos meus cursos, eu falo o início das doenças, como depressão, ansiedade e outros. Eu falo que os filósofos foi que perceberam isso. Uhum. E cada filósofo, Aristóteles e outros, davam uma noção disso. Né? Começou por aí. E aí, essa filosofia clínica é importante porque ela enxerga aquela história que eu falei de Hipócrates. Hipócrates fala assim, o pai da medicina, ele diz assim, as pessoas estão olhando para a doença, tem que olhar para o doente. Então, a filosofia clínica olha para o doente. Né? Olha para o doente. Então, essa é a questão. Então, o pastor Amaro vai para o médico com um ortopedista com problema de coluna. E ele vai mandar fazer fisioterapia,
está inflamada a coluna, mas ele não quer saber a causa, porque o pastor Mário está assim. Às vezes foi um problema emocional que levou o pastor Mário a ficar com dor de coluna. E ele não quer saber. Ele nem quer saber e nem sabe, né? Então, essa é a questão. Então, a filosofia clínica ela vai olhar o sujeito como um todo. O sujeito. Há uma diferença de mulher, homem, consumidor, aluno, professor, advogado. O sujeito é o todo. O sujeito não é profissão. O sujeito não é momento. O sujeito não é só queixa. O sujeito ele tem fome, ele tem dor, ele tem satisfação, tem desprazer. A diferença é essa. E tudo isso que eu estou falando causa sintomas. Pode falar, professor. Interessante, depois se eu puder apreciar, fazer uma observação, uma análise e depois conversar comigo em off, na abordagem que eu fiz ontem, um momento ali que eu faço a abordagem de Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 22, onde Jesus diz sobre onde estiver o tesouro vai estar o coração, e se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, mas se as trevas, se a luz que há em ti for trevas, que é antagônico isso, seu corpo será tenebroso. Então, eu faço uma abordagem ali, que o coração, segundo a anatomia de Jesus, não está por trás do externo, né, que é esse osso na linha dos mamilos, mas o coração está na cabeça. Aí eu falo da mente, né, e os olhos, que não são os olhos desta anatomia, são os olhos lá de 2 Coríntios 4:4, que é o entendimento. Então eu faço essa relação do coração e o olhar, que Jesus se refere em Mateus 6, com a mente da gente. E aí o senhor está tratando desse assunto, e dentro da abordagem que eu faço, por isso que alguém lá fez um comentário, que eu estava quase um psicanalista, porque quanto mais você pensa na coisa ruim, pior você fica, né, doutor Adilson? Foi isso que eu falei aqui. Uhum. Ela vai somatizar. Ela vai somatizar. Então, a questão da ansiedade, exatamente porque o que a Bíblia diz. Por que está preocupado com o dia da manhã? O que vai comer? Uhum. Inclusive, o contexto da abordagem é essa é a verdade. Então, essa questão dos passarinhos comem, e por aí vai. Então, a minha questão aí é que essa busca, esse desejo por objeto. Então, como é que eu vou controlar esse desejo? Olha, se eu controlar esse desejo, eu posso morrer, posso ter um infarto, eu posso ficar louco. Então, eu tenho que saber, numa análise, fazer com isso. Está no meu colo o desejo. Não tem aquela adolescente que se apaixona pelo cara, não tem que segurar ela. Se segurar, ela fica doente. Não é? Então, não tem aquele homem que resolveu largar a mulher, depois de 50 anos de casado, resolveu deixar a mulher e foi morar para prostituta. Então, isso é falta de análise, né? Falta de análise. Então, a análise faz isso. E por isso que eu advogo o pastor ser psicanalista. Porque o pastor ele tem só o lado espiritual. Ele não sabe, ele imagina, mas ele não sabe onde está o problema. Ele vai imaginar, mas ele não sabe onde está o problema. Ele vai fantasiar. Tu vai ter mas ele não sabe onde está o problema. Se ele pega o lado espiritual, é porque, olha, o espírito está em algum lugar, o espírito está no corpo. Então, se ele pega esse lado, se ele entende o corpo, entende as questões minênicas, ele entende a psique do indivíduo, ele vai ser um bom profissional. Ele vai ser um bom profissional, ele vai entender mais que o outro. Ora, você vai para os grandes filósofos, os grandes pensadores, às vezes você vê uma grande revolta deles, porque a grande maioria desistiram da religião da época, estudaram teologia, os pais eram teólogos, os pais eram pastores, e aí, convivendo com aquilo tudo, eles surgiram como verdadeiros monstros, né? Contestando, né, a religião. Ora, nós estamos num momento onde a gente pode agregar conhecimento. Conhecimento nunca é ruim. A própria Bíblia fala sobre isso, sobre conhecimento. Então, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quando eu falo aqui de ansiedade do sujeito, eu falo ansiedade, eu não falo de um carro, eu não falo do motor do carro,
Eu não falo do coração, o médico vai examinar o coração, o músculo, como é que funciona o coração, os batimentos cardíacos. Ora, ele vai examinar só isso. E o resto? E você? E o sujeito? Por que o sujeito chegou a aquele sintoma? Então, na clínica psicanalítica, nós olhamos isso e nós não desprezamos o cardiologista, nós não desprezamos o neurologista, nós não desprezamos o ortopedista, nem o oculista. De forma alguma. É equipe integrada. Então, quando eu falei aqui da clínica filosófica em relação à ansiedade, e eu tenho que terminar esse assunto já, vamos lá em cima. Então, o que existe são milhares de estados essenciais diferentes, cada um com característica específica. Não há uma forma única na filosofia clínica. Ansiedade pode estar ligada a opiniões. Olha o que eu estou falando aqui, a opiniões. Às vezes, um pensamento contrário ao outro, uma discussão, pode deixar ansioso. A vida é muito corrida e muito acelerada, todos nós sabemos. Aí surge a preocupação constante. E se as coisas não dão certo, né? E às vezes não dão certo, aí surge aí a ansiedade. Então, a preocupação com a escola, com a moradia, com os negócios, tudo isso aí pode desencadear uma ansiedade doentia, não do ponto de vista filosófico, né? Do ponto de vista analítico. A ansiedade, que é apenas mental, nesse momento ela passa a ser mental, né? Você fica pensando, e ela se torna ansiedade pensal, depois se torna uma coisa somática, a pessoa fica imaginando o que vai acontecer. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer uma coisa ruim? Será que vai acontecer algo negativo? Então, aí depois passa a ser a ansiedade sensorial, que eu falei aqui, que é questão somática, né? E nós já falamos aqui que às vezes a pressão fica alta, suor, um olhar pesado, né? Então, a ansiedade, a causa é invisível. A causa é invisível da ansiedade, né? Aquilo que eu falei antes sobre o medo, né? A ansiedade é mais difícil de ser combatida porque não se sabe de onde ela vem. Não se identifica. É o medo de ficar velho, o medo de ficar só, o medo de perder o emprego. Então, a mente é tomada por um pavor. Olha, puxa vida, todo mundo sabe que vai morrer. Mas tem hora que a pessoa diz, eu vou morrer, eu estou sentindo que vou morrer, eu estou sentindo que vou morrer, eu estou sentindo que eu vou ficar desempregado. Olha, a crise está braba, eu vou ficar desempregado. Começa a surgir um tipo de paranoia e aí a coisa fica ruim. Então, a mente era tomada pelo desespero, sem paz, sem tranquilidade. Então, a ansiedade na psicanálise é um perigo eminente. Então, vamos para encerrar esse programa hoje, colocar 3 tipos de ansiedade do ponto de vista analítico. Doutor, já saí da clínica filosófica, vou pular da analítica. Pois não. Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp. Quanto tempo a pessoa pode ficar curada desse mal? E se a pessoa trabalha e recebe atestado médico para afastar-se do trabalho, a pessoa pode ser aposentada como uma pessoa inválida mentalmente? Bem, eu acho que a questão aqui é trabalhista, doutor Inácio. A pessoa deve estar preocupada com relação a isso, né? Porque o atestado médico, dependendo do atestado, né? Quem vai dar deve ser o psiquiatra, não sei, para afastar a pessoa ou analista, não sei, também se eu disse, ou psicólogo, para poder validar aquilo ali. Dependendo do tempo de afastamento, ou a constância, a empresa não vai querer estar pagando uma pessoa assim, né? Porque isso impede a pessoa de estar sendo produtiva, né, doutor Inácio?
Acho que a questão aqui... As causas do afastamento hoje do trabalho são os transtornos mentais, né? Uhum. Grande percentual das causas vem daí, vem dos transtornos mentais hoje. Ansiedade, depressão, toque, por aí vai. Ora, ninguém vai se aposentar por questão de ansiedade. A ansiedade vai trazer outros danos, como eu falei agora, Parkinson, AVC, Mas a depressão que está problema associada, cardíaco, a depressão que está problema associada, cardíaco, pode falar. a depressão que está associada aí à ansiedade, isso afasta a pessoa do trabalho, né? Não, tanto a ansiedade como a depressão afasta, mas não aposenta, né? Afasta, mas não aposenta. Ele vai ter que ter comprovação. A não ser Porque a pessoa, que dependendo do comprovação prazo de afastamento, né, ou a frequência, vai passar vai para o benefício, pela né? equipe. Benefício sim, benefício vai. Benefício, tudo isso que eu falei pode levar a pessoa a se afastar do trabalho, temporariamente, não eternamente, né? Porque acaba sendo um feedback, né? Ou sei lá, um bumerangue, né? Porque é uma coisa que gera outra, né? Porque isso vai debilitando a pessoa, aí já vai a pessoa ficar, como o senhor falou aí, preocupada, vou perder o emprego, vou ficar ali, minhas contas, meus débitos, uma bola de neve interminável, né? É. Terrível. Então, a gente está no final do programa, eu quero deixar aqui três formas, né, que a gente entende da questão da ansiedade, né, na psicanálise, que é a ansiedade neurótica, né? A ansiedade neurótica, a ansiedade moral e a ansiedade realística. Então, a ansiedade neurótica é o perigo desconhecido. Nós falamos aqui que essa questão, eu vou perder emprego, não sei por quê. Mas por que perder emprego? Eu não sei. Mas o patrão não gosta tanto de você? Não, vou perder emprego. Então, é neurótica, né? A câmera deu uma rotacionada aí, doutor Edácio. Temos que o senhor ajuste. A gente ligando. Né? A gente ligando. Não sei não, viu? Estamos terminando. Então, a questão neurótica é essa, né? Essa obsessão. Essa obsessão, né? Essa compulsão neurótica, neurose, né? O tempo inteiro a pessoa está, repetindo. É como se fosse muscular. O pensamento vai e volta, é neurótico, né? Questão neurótica. Então, é o período desconhecido. Então, aí a gente pode também observar que muitas vezes não tem gente que tem medo da autoridade, não pode ver um policial que está na carreira. Tem gente que se apequena diante da autoridade, é questão do pai, né? Então, essa ansiedade pode vir lá do pai. Mas eu não vou aqui falar muito disso hoje, não. A questão da ansiedade realística é o sentimento desagradável que a pessoa tem. Exemplo, eu vou na rua escura, eu tenho medo da rua escura, mas a rua escura pode surgir um ladrão. Você não está vendo um ladrão ali nenhum, mas você acha que vai ter um ladrão ali. Então você começa a ter pavor de rua escura, pavor de algo desconhecido, né? Pavor de algo desconhecido. Então, eu queria trazer hoje aqui exatamente isso, essas formas de ansiedade que a gente anda estudando aqui, para acalmar mais a população. Qual é a grande solução de tudo isso? É ter uma vida em paz. A Bíblia diz fazer paz um com o outro, né? Essa é a grande questão. Na hora que eu desejo o que o outro tem, na hora que eu olho para o quintal do vizinho, olho melhor. Na hora que eu olho para outra família, acho melhor que a minha. Na hora que eu invejo o que eu vejo nas redes sociais, eu estou no caminho para uma grande desgraça. Pastor Amaro, até amanhã, o novo tema, se Deus permitir. Ok, doutor Inácio, muito obrigado pelas suas informações, orientações. O programa é terapêutico, né? Valeu, até amanhã. Até amanhã. Bem, lembrando, você tem um programa no Divã com o psicanalista Inácio Silva, de segunda a sexta-feira. Na terça-feira, na quarta-feira, nós tivemos falta de energia elétrica lá na Academia do Cérebro. E ontem o doutor Inácio não pôde fazer o programa.
né? E eu quero aproveitar o ensejo mais uma vez para... até mandei para quem tem o WhatsApp do Acorda Bênção da Rede Cristã uma satisfação, né? Porque não pude fazer o programa de madrugada, nem hoje pela manhã. Estamos aqui com muita determinação para poder atender o doutor Inácio, mas no momento ainda é muito desconfortante na coluna. Espero melhorar e mais tarde, de madrugada, né, nós estamos juntos. Ok? Segue a programação da Rede Cristã, no rádio, no Play Store, a programação musical. Daqui a pouco tem o programa Ponto de Encontro com o nosso querido irmão em Cristo, pastor amigo Roberto Ricardo. Ok? Um abraço a todos, obrigado pela audiência, compartilhamentos, interação. Um abraço.